Os aluguéis são uma grande preocupação dessa reforma tributária. Mas a reforma tributária começa ou não começa, doutor Geraci? Vamos lá. Bom, primeiro agradecer o convite aqui, é uma honra estar com vocês aqui. Sou seguidor, sou fã e gosto muito de vocês. Para mim, deixar muito claro que é muito prazeroso estar aqui. Foi uma satisfação muito grande o convite de vocês. Vamos lá. Começando pelos aluguéis e começando pelo momento, né? Acho que o momento vivido talvez seja mais importante, né? O que acontece? Eu sou um grande crítico da reforma tributária, né? Da metodologia que ela foi colocada, da forma que ela foi lançada, do jeito que a coisa aconteceu. E, em especial, o que eu sou crítico é a falta de transparência. Você veja, não há uma campanha explicando para o povo, explicando para o brasileiro comum o que é isso, o que vai acontecer. Nada. É como se fosse a coisa mais natural do mundo e não é. Então, assim, o primeiro ponto que eu coloco sobre a mesa é justamente esse. O governo falha muito em relação à comunicação, à transparência. Os aluguéis é um ponto muito importante. Ninguém sabe, mas, por exemplo, aquela pessoa, somos todos nós aqui frutos dos imigrantes, né? Então, o imigrante chegou aqui no Brasil, minha família de vocês muito possivelmente seja assim, a minha é assim, chegou aqui na virada do século, nos anos 1900, e o grande sonho era ter a casa própria, e depois, quando tinha alguma coisa a mais, era ter uma casa para uma locação, e a previdência no Brasil era muito ruim. Então, no Brasil criou-se uma indústria, e eu falo isso no bom sentido, daquelas pessoas que constroem 2, 3 casas para alugar, para quando se aposentar, ter aquela renda, porque sabe que a previdência não é aquela beleza que a gente gosta de fazer. Aquela cultura do tijolo, né? Quem investe em terra não erra e o tijolo também. E deu certo. Se você pegar os últimos 50 anos, foi o ativo que mais valorizou no Brasil, foi o imóvel, né? E ninguém está avisando para essas pessoas que daqui a 4 meses elas passam a ser contribuinte de mais 2 novos tributos na pessoa física, né? Que era uma doideira. Então, o que acontece? Você construía uma casinha aqui, construía outra ali, alugava, tinha uma renda fixa, isso tinha um cunho social de você dar moradia, de ajudar, e estava tudo certo. Essas pessoas, de um dia para o outro, elas vão dormir no 31 de dezembro e vão acordar no 1º de janeiro, pagando mais 2 novos tributos, junto com aqueles que eles pagavam. E aí vem a loucura, que é assim, a gente, só para antecipar, depois a gente volta nesse assunto, como é que a pessoa física vai pagar o IVA? Que é uma doideira para nós, nunca aconteceu isso, você tem que pagar, seria o equivalente do ICMS e do ISS, na pessoa física, você não vai pagar. Mas se você tiver mais do que 3 imóveis e receber mais do que 20 mil reais por mês, você foi equiparado a uma pessoa, a um empresário, a uma indústria, a uma holding patrimonial, na pessoa física, e vai ter que pagar 2 novos tributos na virada do ano. Ok, como é que você paga esse tributo? Você não vai fazer um DARF e paga, você tem que emitir uma nota fiscal. E aí começam as armadilhas que esse governo se enfiou e agora não tem condição de vir para esclarecer. Porque é o seguinte, aquele locador que tem mais do que 3 imóveis vai ter que se cadastrar no CNPJ, ter um CNPJ ligado ao CPF dele, e para cada locação que ele fizer para o vizinho que está morando ali na casa do lado, que ele construiu lá com as duras penas e tal, emitir uma nota fiscal por mês para pagar CBS e IBS já em janeiro de 27. E aí eu pergunto, alguém falou? Alguém disse isso? Alguém fez alguma campanha? O governo veio a público e disse, olha, isso chama-se CNPJ técnico. Então você tem 4 imóveis. É tipo um MEI, só que... É tipo uma empresa. É o CNPJ mesmo, né? É um CNPJ, vinculado a um CPF. Então você vai pagar o seu imposto de renda no Carnê-Leão, que você paga naturalmente, e vai ter que apurar o CBS e o IBS numa sistemática que você vai ter débito e vai tomar crédito na pessoa física. Ou você vai dizer assim, bom, nós estamos aqui num bairro legal, em São Paulo, tal, bom, ele tem um contador, mas nós estamos falando do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. Como é que esse povo vai fazer isso? Não tem como. E veja como a minha crítica tem algum fundamento, se me permitir prolongar só, já... Pode, fique à vontade. Porque assim, isso era para estar vigendo desde o dia 3 de agosto. Há poucos dias. Poucos dias antes da vigência, que ninguém sabia que isso já estaria acontecendo, o governo sorrateiramente soltou uma notinha dizendo, olha, nós vamos adiar essa obrigação para janeiro.
Mas já era para estar acontecendo isso do dia 3 de agosto. E 15 dias antes... estaria instalado, então. O caos instalado. Por que acontece? E aí, mais uma crítica que eu digo. O seu João, que está lá no Pará, a dona Maria, que está no Rio Grande do Sul, se não fizer isso, ela tem uma sonegação de imposto. E o governo não tem uma obrigação de explicar? Temos 3 meses para explicar isso. Aí ele só pode implementar a partir desse período de explicação. Não tem nada disso? No mínimo moral deveria ter essa obrigação. Mas na lei não tem. Na reforma tributária não tem essa previsão de... Não. Então, o que acontece? Só para concluir. Aí, se você não emitir essa nota e receber o valor, você é um sonegador de tributo. Você é locador. Sonegação de tributo no Brasil é um crime tipificado do Código Penal, cuja pena vai de 2 a 5 anos de reclusão. Durma com essa. Sim. Entendeu? Então, lá no sertão, lá no interior do Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Sul, as pessoas vão ter condição de entrar no eCNPJ e fazer um cadastro e emitir uma nota fiscal para cada uma das locações que ele fizer, sob pena de, não o fazendo, responder um processo criminal? Que loucura é essa? É uma coisa muito louca mesmo, é muita loucura. Quando você falou porque só de fazer essa nota, esse CNPJ técnico, já é uma coisa inviável, porque se a gente imaginar que hoje eu vi que 94% das pessoas não são analfabetos funcionais. Você postou isso. Eu vi seu post. É uma loucura. Não discuta com pessoas na internet. Lembre, antes de discutir, lembre-se, antes de lembrar desse pequeno 90 e tantos por cento. Ninguém presta atenção em nada. E quando presta... Porque por exemplo, eu alugo um apartamento. Eu sou uma... Como é que eu sou? Uma locatária. Locatária, inquilina. Eu sou uma locatária, uma inquilina. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer esse... Não, você não. Como é que é a responsabilidade de quem aluga também? Do locatário. Vamos tomar o seu exemplo. O locador pode ser até preso. E você também. Vamos tomar o seu exemplo. Você só pode pagar o aluguel a partir do ano que vem se você souber que o locador tem mais do que 3 imóveis e mais do que 20 mil por mês com nota fiscal. Mas o valor é soberano. Então, 20 mil. 20 mil. Se tiver um imóvel alugando por 20 mil... Aí é mais. Não, a regra é 20 mil e mais do que 3. É a primeira regra. No ano anterior. Então, vamos lá. Vai começar em 27. Tá. Em 26, quem é que vai ficar obrigado a isso? Aquele que, em 26, receber mais do que 240 mil, corrigido pelo IPCA, que está 250, em mais do que 3 imóveis. Então, você tem que perguntar. Olha um imóvel só. Aí é mais do que 288 mil, é 240 mais 20%. Aí não precisa, aí não depende do número de imóveis. Entendi. Mas veja a loucura. Você vai ter que perguntar para o seu locador se ele está sujeito às regras do CNPJ técnico e do pagamento do IVA, que é o CBS e o IBS. Se ele disser sim, você saiba que seu aluguel vai aumentar, porque o imposto virá, quem paga é você, não é ele. Então ele vai embutir no preço. Não. Todo imposto vai aumentar. Incide sobre o preço de tudo, né? Mas esse especialmente é calculado por fora. Então se o seu aluguel é 5 mil e ele for contribuinte, em janeiro vai ser 5.200. Vai aumentar o preço. Vai aumentar para o locatário. No meu caso, para quem aluga o apartamento. Para mim. Qual que é no meu caso, para mim. Sim. E o volume vai aumentar a partir do... A gente não sabe ainda qual que é o aumento... A alíquota... Então, esse é um outro ponto. Assim, a piada vem pronta. A piada vem pronta. Aí você me perguntar assim, Piraci, então vai ter um aumento de carga tributária? Vai. De quanto? Não sei. Por quê? Porque a alíquota desse imposto nós só saberemos em novembro. Por que eu te digo isso? Porque indagado a respeito, olha só, o secretário da Receita Federal, que é um dos cargos do topo da hierarquia deste governo que está aí, porque é um cargo político, na verdade, é um funcionário de carreira, mas é um cargo político, ele veio a público numa entrevista e disse, nós sabemos qual é a alíquota, mas só informaremos no final de outubro, porque informar agora seria perigoso. Como assim perigoso? Foi a pergunta. Foi a pergunta que eu fiz. Eu fiz um vídeo que deu, e eu disse, senhor secretário, como assim? É perigoso saber a alíquota hoje?
Só vou saber. E por que final de outubro? Alguém consegue descobrir? Tudo leva depois do segundo turno das eleições. 24 de outubro é o segundo turno. Só saberemos a alíquota depois disso. Ou seja, vem uma cacetada. Já estão dizendo que a alíquota desse tributo, no final da história, em 2032, vai ser 29%. Não. Quem viaja e sabe que, por exemplo, a meca do consumismo, Estados Unidos, qual é a alíquota lá? De 0 a 7. 0 a 7. No Alasca é 0. Na Flórida, agora falávamos de educação de criança, no mês de retorno às aulas, R$ 1.500 por aluno, você se cadastra, vai fazer sua compra de insumos da escola, tênis, roupa, caderno, computador, a alíquota é 0. Porque você vai voltar para a escola, né? Nos estados que são mais caros, a alíquota é 5, é 6, é 7. Aqui vai ser 29. A maior do mundo é a Turquia com 27. Nós tomaremos o posto dela. Mas voltando ao assunto, a gente não sabe qual é, porque é perigoso. Dito pelo secretário. E não tem nenhuma instância de nenhum dos poderes que pode forçar essa informação a aparecer antes desse período? O sistema se defende. O sistema se defende, Duda. Veja, quem tem que criar isso é o Senado. E não vai pautar esse assunto porque é impopular num momento de eleição. Você vai renovar 2/3 do Senado daqui a 3 meses. Eles não vão discutir esse assunto.